Olá, aluno do segundo ano. Estamos aqui novamente dando início a mais um ano letivo, agora com a correção da primeira semana do primeiro PET. Vamos lá então? Só lembrando vocês que qualquer dúvida pode colocar aqui embaixo nos comentários. Não deixe de comentar se entendeu, se não entendeu, se está bom, se não está, para que eu possa cada vez melhorar e apresentar para vocês algo melhor. Então vamos começar. Na primeira atividade fala que o garoto Saul vinha cavalgando em grande velocidade quando de repente o cavalo se assusta com uma cobra e para bruscamente. O pobre garoto, entretanto, passa direto, voa por cima do cavalo e cai no chão. O professor Renato Brito pergunta o motivo pelo qual Saul voa por cima do cavalo é mais bem explicado por qual lei? Então, aí nós temos na letra A, conservação de energia. A conservação de energia, ela vale para tudo. Só que o problema não está havendo uma transformação de energia. Não é ela que está sendo aplicada aí. A gente não teve uma transformação, pode-se dizer assim, de energia. Na letra B, ele fala segundo a lei de Mendel. Lei de Mendel é lá da genética, né? É lei lá da disciplina biologia, sobre herança genética das... Não tem nada a ver também. A terceira, lei de Snell-Descartes, essa é lá da refração, da física, da ótica, das ondas, né? Lei de Snell vai ser de refração, vai determinar o ângulo de refração, não tem nada a ver. Vai ser a letra D, primeira lei da inércia, né? Porque a primeira lei da inércia fala o quê? Que todo corpo tende a manter o seu repouso, o seu estado de repouso ou de movimento, geralmente retilíneo uniforme, né? E a não ser que atue uma força sobre ele. Então, o que o garoto Saul fez foi só manter o movimento que ele tinha por estar em cima do cavalo ali. O cavalo estava em movimento, ele também estava. E a letra E, a terceira lei de Newton, princípio da ação e reação, nós vemos aqui que não atuou uma força sobre o Saul para que ele devolvesse a força. Não foi uma troca de forças aí, não foi o princípio, não foi a força de ação com força de reação. Então, é a letra D mesmo. Na atividade 2, ele fala aí, ó, um cavalo inteligente que se acha conhecedor das leis de Newton, pensa assim, se eu puxar a carroça, ação, então a carroça vai me puxar, reação. A minha ação sobre a carroça é para frente e a reação da carroça sobre mim é para trás. Como as duas forças estão na mesma direção horizontal e devem ter a mesma intensidade, logo se anulam. Em outras palavras, eu jamais conseguirei mover a carroça. Portanto, não adianta me dar chicotadas que não vou tentar arrastá-la, pois sei que isso é impossível. Só que todos nós já vimos cavalos puxando carroças de diversas massas, e tanto o cavalo quanto a carroça saem do lugar. Temos aqui então uma prova de que a terceira lei de Newton está errada? Afinal, como o cavalo consegue se mover? Então, na primeira alternativa ele fala aí, ó, as leis de Newton não explicam o movimento das carroças puxadas por cavalos. Como não? As leis de Newton são as leis do movimento. Explica sim, ela explica qualquer movimento. Letra B. Embora as duas forças possuam intensidades iguais e sentidos opostos, elas atuam em corpos diferentes. Isso é uma verdade, né? Só que não responde o que foi perguntado. Eles jogaram uma verdade aqui para você se confundir, mas isso é verdade, só que não responde. Ele quer saber como o cavalo consegue se mover.
Na letra C, o cavalo consegue puxar a carroça desde que sua massa seja maior do que a dela. Isso é outro absurdo, gente. Por quê? Porque isso a gente vê aí o cavalo tem condição de arrastar cargas muito maiores que a massa dele, mais que o dobro que a massa dele, né? Então isso não é verdade. E na letra D, na verdade, as duas forças estão no mesmo sentido e por isso elas se somam, permitindo movimento do sistema. Gente, agora essa foi cruel, né? No mesmo sentido, nunca. Então, não é ação e reação, caiu por terra toda a lei, apaga as leis de Newton, que não existe, né? Agora, então, só pode ser a letra E. Ao tentar se mover, o cavalo empurra o chão para trás. Olha lá, tem a força de atrito para trás. E recebe do chão uma força de atrito. Olha lá, ele recebe do chão uma força de atrito para frente. Recebe também uma força F, feita pela carroça, que tenta impedir que ele se mova para frente. Assim, sobre o cavalo agem duas forças. A força de atrito para frente, dada a reação do chão, a força de atrito, e a força F, que a carroça puxa ele. Se a força de atrito for maior que a força F, ele conseguirá sair do lugar. Então, é exatamente isso que explica o movimento, nesse caso. A3. Uma mesma força resultante é aplicada a dois corpos diferentes. Então, eu tenho uma mesma força. A força tem a mesma intensidade. Dois corpos diferentes. Então, vamos colocar dois corpos aqui. Corpo A e corpo B, A e B. Inicialmente em repouso. Então, as forças agindo no corpo A e no corpo B, inicialmente em repouso. Então, eles estão em repouso durante o mesmo intervalo de tempo. Então, o tempo que essa força agiu sobre os corpos é o mesmo. O corpo A atinge, então, a velocidade de 3 metros por segundo. Então, a velocidade do corpo A, depois desse determinado tempo, com a força atuando, atingiu 3 metros por segundo. E o corpo B atinge velocidade de 7 metros por segundo. Então, o corpo B atingiu uma velocidade maior. E ele quer saber qual dos dois corpos tem maior massa. Justifique sua resposta. Gente, primeira coisa, massa é medida de inércia, certo? Então, o corpo, quanto maior a massa, menor vai ser a velocidade que ele vai conseguir atingir. Isso é uma coisa assim lógica pela massa ser medida da inércia, por inércia ser o que é. Mas eu acredito que não é isso que ele quer como resposta. Então vamos analisar pelo prisma das leis de Newton. Se as velocidades, se a variação de velocidade foi diferente aqui, então a aceleração foi diferente. O que atingiu uma maior velocidade tem maior aceleração. Então a gente pode dizer que a aceleração do corpo A é menor que a aceleração do corpo B. Pela segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes aceleração, a gente vê aqui, ó, que massa e aceleração são grandezas inversamente proporcionais. Então, para uma mesma força, como é o caso do exercício, quanto maior a massa, menor a aceleração. Então, se eu estou procurando o corpo de maior massa, vai ser aquele que tem menor aceleração, no caso, o corpo A. Então, como se ficaria para a gente escrever isso? Mas você pode resumir, né? Mas eu quis escrever com todas as letras para ver se deixa bem explicadinho. Pela segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes aceleração, como ambos partiram do repouso em um mesmo intervalo de tempo, o que atingiu maior velocidade tem a maior aceleração, que, de acordo com a lei citada, é inversamente proporcional à massa. Assim, a maior massa é do corpo com menor velocidade, no caso, o corpo A. A questão 4, ele fala: que força resultante é necessária para acelerar uma bicicleta juntamente com seu ocupante
com massa total de... Então, ele está perguntando força resultante. E a massa é 60 kg, a 1,5 metro por segundo ao quadrado. Essa unidade aqui, metro por segundo ao quadrado, é a unidade de aceleração. Então, esse 1,5 metro por segundo ao quadrado é a aceleração do conjunto. Bom, segundo a lei de Newton, diz que força resultante é massa vezes aceleração. Então, para a gente achar a força resultante, basta a gente multiplicar a massa 60 pela aceleração 1,5. E a gente vai encontrar, então, que a força resultante é 90 newtons. A questão 5, ele fala que em cada uma das situações mostradas abaixo, determine o modo, a direção e o sentido da aceleração a que cada corpo está submetido. Ele quer o modo, a direção e o sentido da aceleração. Ah, mas eu tenho condição de achar da força. A direção e sentido da aceleração é o mesmo da força resultante. Então, para a gente achar força resultante, como é que a gente vai fazer? A gente vai olhar no sentido, eles estão na mesma direção, no sentido. No caso da letra A, o sentido das forças aqui é oposto. Então, eu vou subtrair essas forças para achar a força resultante. A força de 5 está atrapalhando a força de 9. Então, a força resultante vai ser 9 menos 5, que é 4, horizontal e para esquerda. Então, força resultante, massa vezes aceleração, eu vou trocar força resultante por 4 e aceleração por 2, que é o que está aqui, que é a massa. O 2 vai passar dividindo, eu acho que a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. E como que ela é? Horizontal e para a esquerda, porque assim é a força. Na letra B, as forças têm mesmo sentido. As duas estão direcionadas para a direita. Então, a força resultante vai ser a soma das duas. 4 mais 8, a força resultante vai ser 12 newtons, horizontal para a direita. Mas não é essa a pergunta do exercício, vamos substituir lá na segunda lei de Newton. Trocar a força por 12 e a massa, nesse caso aqui, é 3. Então, o 3 vai passar dividindo 12, eu vou achar que a aceleração é 4 metros por segundo ao quadrado. Qual a direção? Horizontal. Qual o sentido? Para a direita. Então, aí. Então, é isso, turma. Assim, a gente concluiu a correção da primeira semana do primeiro PET de 2021. Espero vocês semana que vem e não deixa de comentar e colocar aí se gostou ou não. Até a semana que vem.